Hoje eu converso com o doutor Eduardo Brena, advogado antigo, advogado antigo. E o Eduardo hoje é presidente da Comissão de Marketing Jurídico e Coaching. O mundo muda, né, Eduardo? As coisas estão evoluindo e a advocacia também segue essa nova tendência. Né? Então, muita coisa que a gente via não existe mais. Hoje o digital impera, o analógico é antigo e nós fizemos essa transição. E para isso o advogado tem que se adequar. E às vezes falta, nesse momento de transição, esse gancho que a gente busca. E alguns buscaram, você foi no caso que buscou, na verdade, um facilitador para auxiliar o próprio advogado que passou por essa transição. E quem está chegando no mercado agora, que já tem essa linguagem, nos falamos. Então é um prazer tê-lo aqui e nós vamos bater esse papo sobre isso. Sérgio, não sei se eu posso te chamar de Serginho, porque a gente denuncia às vezes a idade um pouco, quando você fala que sou advogado antigo, fica um pouco assim. Mas eu agradeço imensamente ao convite da TV, porque eu quero te dizer uma coisa, nos últimos 6 anos eu me debrucei sobre essa questão do marketing e do coaching, porque na verdade elas são coisas que estão muito associadas em função disso que você está dizendo. Essa necessidade do advogado fazer esse upgrade. E eu não quero falar difícil, mas upgrade é uma palavra que todo mundo sabe, né? Você sair de um ponto X e melhorar um pouquinho, ou melhorar muito, e isso escalonadamente. O que acontece é que, eu sei, nós nos formamos mais ou menos na mesma época. Você não tem cabelos brancos, você disfarça melhor. E eu sei que o ensino jurídico, aliás, venho travado essa discussão já há algum tempo, não é o canal para a gente discutir isso hoje, o ensino jurídico, mas vai passar por isso em algum momento. O ensino jurídico não dá outra coisa ao advogado ou ao bacharel de direito que não seja a formação como um técnico de direito. A gente sabe que a OAB, de uma maneira geral, tem movido montanhas para dar o suporte que o advogado precisa em outras áreas. Mas é evidente que a OAB não tem condição de dar tudo, ou de fornecer tudo. Cabe ao advogado buscar, então, essa diversificação de preparo no sentido fora da área jurídica. Mas o avanço ocorreu de uma maneira muito rápida. Em 2013, a gente não tinha o processo eletrônico, foi instalado um processo eletrônico. E depois, as ferramentas foram aprimorando, tal, mas pandemia, o mundo todo ficou em casa e o mundo todo foi digital. E houve uma mudança drástica na economia, nos meios de compra e venda e o meio também de você trabalhar. Tá? Hoje a gente trabalhava em casa e tudo mais. Tudo isso, esse mercado todo pulsante, aposentando um monte de coisas que que vigoravam para a gente, que a gente trabalhava, fez com que a gente enfrentasse um novo mercado de trabalho. Por exemplo, o físico hoje não era tão importante, o escritório físico não é tão importante como era antigamente. Então, hoje em dia, faz com que o advogado tenha uma outra estrutura e uma outra forma de abordagem. E muita gente fica perdido. O advogado que está chegando no mercado, como eu vou enfrentar isso tudo? Como eu vou ganhar dinheiro? Por onde eu vou ganhar dinheiro? E o que está, como eu vou me reinventar? Então, essa abordagem que eu acho que a comissão vai trabalhar em cima, é justamente para esse mercado todo novo que apareceu, mesmo já quem estava lá atrás. Exato. Nós, semana passada, fizemos um evento, um workshop, fugindo um pouco desse padrão, desse formalismo que muitas vezes se exige do advogado, para tentar se aproximar um pouco mais desse advogado que está começando. Claro que o formalismo é importante, a gente quer e somos guardiões da ética dentro da profissão, mas o advogado, até para que não cometa equívocos, a gente sabe que com um monte de gente fazendo um montão de coisas, sem saber direito o que fazer, especialmente em relação ao marketing jurídico. Hoje mesmo recebi meu sogro me mandou uma notícia que era clara captação de clientela e sobre julgamentos que o STF vai fazer sobre FGTS,
convidando a pessoa a ir a um escritório. A gente tem que combater isso, porque não é a formação jurídica que dá ao advogado isso. Então, qual é o nosso propósito dentro da comissão? Nesse último evento que nós fizemos um panorama com 3 etapas. A primeira etapa falando desse início de carreira, o que o advogado deve buscar. Depois, no momento que o advogado consegue se consolidar um pouco mais, o que ele precisa desenvolver. E o terceiro passo, que não é necessariamente de uma aposentadoria, eu acho que advogado nunca se aposenta, né? Até pode ser que ele consiga receber o benefício do INSS, mas parar de verdade, acho que nunca se aposenta. Um dos maiores exemplos disso, doutor Arielson Guimarães, né? Nós dois temos muito orgulho de falar dele, um grande exemplo, só parou quando faleceu. Então, esse é o nosso propósito dentro da comissão, começar a dar essas armas, essas ferramentas, para que o advogado, pelo menos, consiga identificar o caminho. Então, o que eu faço no meu começo? O que eu faço quando eu já estou estabilizado? Quais os próximos passos? E aí, depois, para eu desacelerar, o que eu preciso fazer para ter uma vida tranquila? É muito importante isso que o Eduardo colocou, porque a internet, nós já fizemos programas ligados a isso, era um mundo sem fronteiras. E se criou uma primeira geração de pessoas onde podiam tudo. O marco regulatório de 2013, mas as leis que foram inseridas nele vieram com o passar do tempo. Então, até a questão do Código do Consumidor, que nós falamos com o doutor Marcelo num outro programa, nós tivemos como se posicionar dentro das redes sociais com a Letícia, também, que é jornalista e advogada, e agora o Eduardo Brena. Há uma necessidade de uma educação para dentro da rede social. E justamente desde o poder de compra, como você tem que comprar, e se posicionar. E é uma linha tênue onde você pode passar a tua imagem de profissional, onde você está captando, onde você pode ridicularizar a própria profissão. Isso daí é uma questão de aprendizado, né, de educação. Só que antes não existia nada. Então, cursos como esse são de gestão, cursos onde vão dar educação, são muito importantes. A gente participa de uma premissa, Sérgio, do autoconhecimento. É evidente que quando nós terminamos a faculdade, era muito comum. A gente tinha 4 áreas básicas para escolher. Então, direito penal, direito do trabalho, direito civil. Direito do trabalho sempre eram mais, assim, vamos dizer, deixado de lado, que a princípio era um direito menos evoluído, de uma coisa muito geral, de combate mesmo, né? E o direito tributário. Hoje nós temos mais de 40 áreas. E se a gente for pegar um ponto fantástico que você tocou, o que envolve a LGPD, se você for dissecar a LGPD, ela por si só já tem pelo menos mais uns 10 ramos de atuação. Então, a gente tem o paradoxo da escolha. Chegando aqui para gravar, acabei de conversar com uma colega que esteve no nosso workshop, gostou muito, e é o grande paradoxo, a pergunta dela, Brena, eu escolho o quê? Ou como eu escolho? Então, a gente tem que partir, tanto quando se fala de marketing jurídico, quando se fala do coaching mesmo, a gente partir para um início de autoconhecimento, não só da profissão, das áreas que você tem que atuar, mas de si próprio. O coaching proporciona isso, para que você, na hora de desenvolver o seu marketing, por exemplo, saiba exatamente como atuar, por onde começar. Eu vou dar um exemplo, que eu percebo que muitos advogados são, assim, eles relutam em, por exemplo, escolher um nicho e um subnicho de trabalho. Porque, a princípio, o que a pessoa passa na cabeça do colega? Eu estou abrindo mão de outras coisas, então estou abrindo mão de clientes, principalmente para quem está início de carreira. Eu não posso abrir mão. O que a gente propõe não é você abrir mão, mas quando você vai falar de marketing jurídico, você necessariamente precisa começar por um local específico.
um nicho de atuação, identificar um tipo de clientes que você quer escolher, porque a gente já sabe, e eu vou falar um jargão que é popular. Quem quer acertar tudo, acerta lugar nenhum. Então, esse é o princípio de uma coisa e de outra. Mas as escolhas que são as mais difíceis. É nesse modo que a gente realmente pretende contribuir, clarear a vida do colega, ele identificar as possibilidades. Não, é importante. Eu imagino que todo colega que está iniciando a carreira tem as suas incertezas, as suas indefinições, e alguns já têm certeza na área de atuação que querem, e outros saem da faculdade sem saber muito onde ir, o que fazer, e acabam fazendo tudo natural, mas naturalmente você vai ter uma aptidão maior para uma área que é natural. Então, eu acho muito importante, nesse momento, ter um direcionamento. Um direcionamento, como atingir, às vezes o menos é mais, às vezes onde você pode ir é uma coisa, você tem que tomar muito cuidado para não expor a sua profissão ou querer ser ostensivo demais para captar. Eu acho que um bom profissional se faz saber ouvir, saber falar no momento certo, e eu entendo que o mercado hoje é muito mais competitivo do que quando nós começamos, né? Hoje a gente havia menos profissionais, menos faculdades. Hoje o jovem, o jovem no sentido do jovem advogado, é largado no mercado feroz. Mas, por outro lado, tem muitas ferramentas, e uma delas é onde você pode encontrar na comissão que o Eduardo está presidindo, porque vai te dar um direcionamento. Olha, depois do evento que nós fizemos, nós colhemos aqui um feedback e solicitamos sugestões a todos os colegas advogados que tenham esse tipo de dúvida. Desde que, como eu faço as minhas escolhas, até o ponto, como é que eu começo a fazer o meu marketing jurídico, nós estamos abertos a contribuir. Eu presumo que eles possam mandar um e-mail para aqui, para as comissões, né? comissões@oabsantos.org.br, se eu não me engano, este é o e-mail. Vão falar lá com a Tainá ou com as meninas que estejam lá, vão direcionar as suas demandas e, na medida do possível, nós vamos conseguir estabelecer prioridades para poder trazer essas coisas para os colegas. Porque eu digo, o que aconteceu comigo, eu vou contar rapidamente a minha história, se é que você não se importa. Eu acho que eu tive muita sorte, você mais ainda, porque é filho de um advogado espetacular, mas eu tive a sorte de cair em um escritório e recebi um direcionamento, e honestamente, eu acredito que não é o caso da maioria dos colegas, né? E então, a gente quer quebrar esse paradigma. Enquanto os cursos de direito não preparam o colega para esse início de carreira, ou para esse meio de carreira, vamos dizer assim, a comissão vai tentar, e tenho certeza que vamos fazer da melhor maneira possível, este papel. A função da ordem, junto ao advogado, junto à sociedade, é sempre direcionar, é sempre parar nas dificuldades, né? E a OAB aqui, na gestão do Dr. Rodrigo Julião, nunca se furtou, pelo contrário, ampliou as comissões. E uma nova metodologia, uma metodologia que está se aplicando não só no campo do direito, mas em todos os campos. Realmente, o marketing, o coach, hoje ele está dando um direcionamento e assistindo pessoas que estão realmente com uma lacuna com relação a saber para onde ir. Então é muito importante, aqui o nosso tempo infelizmente está acabando, mas é muito importante você que está ali querendo saber para onde vai, que está se formando, ter um direcionamento, aproveite ao que a comissão está aqui, com gás. O doutor Eduardo também pertence à comissão especial do coaching marketing jurídico de São Paulo, quer dizer, ele tem experiência, ele trabalha com isso, além de ser advogado também, dá palestras e tudo mais. Então é muito importante se você não se acanhe, venha à comissão, porque vai ter uma ajuda com um profissional respeitável, um profissional sério. E eu quero agradecer muito aqui a presença do Eduardo. Você um sucesso aqui nesse novo empreendimento, porque é a última comissão criada, né? A mais nova, fresquinha. Mais nova.
A verdade é que eu tenho que agradecer ao seu convite, ao convite da OAB e principalmente essa oportunidade. Eu tenho que dizer, nos últimos 5 anos tem sido meu propósito contribuir com a advocacia. Eu realmente acredito que 1.200.000 advogados pode achar muito, pode ser muito, a grosso modo, mas honestamente eu percebo que eu acredito firmemente que todos têm oportunidade de se desenvolver e de alcançar os mercados, de ter sucesso na advocacia. Esse é o meu propósito. Então, a OAB não está fazendo nada mais do que me ajudando a cumprir esse propósito. Eu tenho a agradecer demais a todos vocês. Obrigado.